Esta célebre santa, uma das padroeiras de Roma, conhecida também como Santa Martinha de Roma, nasceu em Roma, filha de pais ilustres. Seu pai havia sido 3 vezes cônsul e se destacava por uma fé viva e uma caridade ardente. Quando Martinha nasceu, no começo do século III, o acontecimento foi amplamente divulgado na corte, entre o povo e pelos cristãos, pois ela logo foi batizada. Recebeu uma educação esmerada baseada nos princípios do cristianismo. Com isso, era muito caridosa, alegre e uma devota fiel ao amor de Jesus Cristo. Mas ela teve a infelicidade de perder bem cedo os pais. Com a morte de seu pai, a jovem recebeu de herança 2 fortunas, uma material, composta de bens valiosos, e a outra espiritual, pois foi educada dentro dos preceitos do cristianismo. A primeira, ela dividiu com os necessitados, assim que tomou posse da herança. A segunda, foi empregada com humildade e disciplina, e inflamada de amor a Jesus Cristo, fez voto de castidade, e em atenção à sua vida santa e exemplar, foi recebida entre as diaconistas da igreja, na sua cidade natal. Em 222, o imperador romano Alexandre Severo concebeu um plano de exterminar os galileus, assim apelidava os cristãos. Decretou a prisão e o julgamento dos cristãos, seguindo-se a execução em caso de condenação. Chamado para julgar o primeiro grupo de presos acusados de praticar o cristianismo, o imperador se surpreendeu ao ver que Martinha estava entre eles. Conhecendo a formosura, nobreza e bondade de Martinha, tudo fez para afastá-la da religião cristã e chegou até a oferecer a dignidade de imperatriz, caso se decidisse a sacrificar a Apolo. Martinha respondeu: "O meu sacrifício pertence a Deus Imaculado. A ele sacrificarei, para que confunda e aniquile a Apolo, e este deixe de perder almas." Alexandre Severo, interpretando esta resposta em seu favor, organizou uma grande festa no templo de Apolo, para onde levou Martinha, na presença dos sacerdotes e de muito povo. Os olhos de todos estavam dirigidos para a jovem, que no meio do grande silêncio que reinava, fez o sinal da cruz, elevou os olhos e braços ao céu e disse em alta voz: "Ó Deus e meu Senhor, ouvi esta minha súplica e fazei com que se despedaste este ídolo cego e mudo, para que todos, imperador e povo, conheçam que só vós sois o único Deus verdadeiro e que não é lícito adorar senão a vós." No mesmo instante, a cidade inteira foi sacudida por um forte terremoto. A imagem de Apolo caiu do seu lugar, parte do templo ruiu por terra, sepultando nos escombros os sacerdotes e muita gente. O imperador irritado ordenou que Martinha fosse esbofeteada, flagelada e tivesse as carnes dilaceradas com torqueses, que são garras de ferro. Os algozes, porém, não puderam cumprir a ordem, porque um anjo de Deus defendia a donzela, e esta, no meio dos maus tratos, entoava cânticos de louvor a Jesus e convidava os algozes a se converterem à religião de Jesus. Deus abençoou e 8 algozes caíram de joelhos, pediram perdão à santa e confessaram alto a fé em Jesus Cristo. O imperador, ainda mais enraivecido com este incidente, mandou levá-los ao cárcere e torturar barbaramente os 8 algozes, os quais, por uma graça especial divina, ficando fiéis à fé, receberam a palma do martírio pela decapitação. No dia seguinte, ela foi convocada ao palácio do imperador, que a recebeu com estas palavras: "Basta de embustes. Dize-me para que eu saiba com que estou tratando. Sacrificas aos deuses ou preferes aderir ao feiticeiro, ao Cristo?" Com santa indignação respondeu Martinha: "Não admito que insultes a meu Deus. Se queres aplicar-me novas torturas, aqui estou. Não as temo, pois sei que Deus me dá forças." A resposta do imperador foi a condenação a novos suplícios, crudelíssimos e desumanos. Os carrascos até derramaram óleo fervendo nas suas chagas. Martinha, no meio das dores, glorificou a Deus, e as feridas exalavam-lhe um suave perfume. Grande foi o espanto de Alexandre Severo ao ouvir no dia seguinte a notícia de que Martinha, que se achava no cárcere, estava perfeitamente curada das feridas. E não só isso, os guardas viram durante a noite o cárcere iluminado por uma luz maravilhosa. Eram os anjos que vieram consolá-la e fortificá-la.
Alexandre, no auge da sua ira, ordenou que Martinha fosse levada ao anfiteatro, a fim de ser exposta às feras. Mas um leão que lá foi deixado para devorá-la, como que domado por uma força invisível, deita-se aos pés de Martinha, manso como um cordeiro. De repente, se levanta e, num salto medonho, ganha a barreira, entrando no recinto dos espectadores, matando alguns deles. O pânico foi indescritível. O imperador, longe de convencer-se da intervenção divina na defesa da Marte, atribuiu o fato extraordinário às forças mágicas de Martinha, as quais, segundo sua opinião, teriam sua origem na rica cabeleira da santa. Então, ele deu ordem para a rica cabeleira ser cortada imediatamente e a donzela assim profanada ser fechada no templo de Júpiter. Nos 2 dias seguintes, Alexandre Severo, acompanhado de sacerdotes e muito povo, se dirigiu ao templo. Não entrou porque teve a impressão de ouvir vozes masculinas e julgou que fossem os deuses que se tivessem reunido para converter Martinha. Aberto o templo no 3º dia, ao imperador apresentou-se um espetáculo estranho. Achavam-se derrubadas ao chão todas as imagens dos deuses. Martinha permaneceu todo esse tempo sem comer ou beber. Irado, o imperador ordenou que se despejasse banha fervente sobre o corpo de Martinha e a entregasse às chamas. Veio, porém, uma grande chuva que apagou a fogueira. Restava então só a morte pela espada. Martinha aceitou a sentença com toda a submissão e gratidão para com Deus. Espontaneamente, ofereceu a cabeça ao carrasco, que a fez entrar nas eternas núpcias do Senhor Jesus. O corpo de Martinha permaneceu vários dias exposto em praça pública, protegido por 2 águias que ficaram ao seu lado até o momento em que os cristãos apoderaram-se clandestinamente dele e o sepultaram-no com todas as honras. As relíquias de Santa Martinha foram encontradas em 1634 e acham-se hoje na igreja do mesmo nome. Sua festa litúrgica é comemorada no dia 30 de janeiro. Santa Martinha, rogai por nós.